Nós temos então, né, o nosso próximo assunto aqui para falar para vocês, que é a questão da guerra cambial. Vamos falar um pouquinho disso, é um assunto que está na mídia o tempo inteiro e nos importa de maneira particular, porque o Brasil é um dos países extremamente prejudicados por esse sistema de guerra cambial. O que nós nos recordamos? Que a terminologia guerra cambial foi utilizada pela primeira vez pelo nosso ministro, né, da Economia, Guido Mantega. Na realidade, o Guido Mantega alerta que o mundo vive uma guerra cambial e que isto é extremamente deletério para o comércio internacional. Vamos ver então as condições dessa guerra cambial. Essa guerra cambial, ela começa para valer lá no finalzinho da década de 70, quando a China começa a praticar uma política dupla, que nós já tivemos oportunidade de falar aqui para você. Que política é essa? De um lado, a do dumping social, ou seja, de, na realidade, né, uma teia de proteção social dentro das zonas econômicas especiais, onde moradia, transporte, energia, saúde, educação, né, é garantido para a maioria da população chinesa que trabalha no sistema industrial. Isso gera, necessariamente, um custo de mão de obra extremamente baixo, porque o custo de vida é baixo. Com custo de mão de obra baixo, sistema fordista, utilização intensa de mão de obra com baixa qualificação, porém disciplinada, abundante e realizando atividades mecânicas, fazem com que o custo de produção final da mercadoria seja menor e, portanto, menor também será o custo de exportação. Paralelo a isso, a China, nós vimos aqui também, pratica uma política de desvalorização cambial da sua moeda, enxugando a quantidade de dólares presente na economia chinesa. A China já detém hoje 2 trilhões de dólares em reservas. Ao promover o enxugamento da moeda americana dentro da sua moeda, ela imediatamente desvaloriza a sua moeda e valoriza a moeda americana, porque a oferta de moeda americana passa a ser maior do que a demanda. Sabemos então, né, que na realidade nós vivemos uma situação em que, com a desvalorização cambial, o produto chinês fica mais barato para exportação e o resultado dessa equação é que ele passa a dominar, né, o cenário contemporâneo. Mas entrando nessa guerra e entrando para valer, vem os Estados Unidos, que anunciaram recentemente a recompra de 600 bilhões de dólares em títulos, né, da dívida pública americana. Ora, se os americanos recompram 600 bilhões de dólares da sua dívida, significa dizer a recolocação no mercado de 600 bilhões de dólares. Pela lei da oferta e da procura, isso é muito claro. Quando a oferta de moeda americana é maior do que a demanda, a tendência do preço da moeda americana é cair, ou seja, se subvalorizar, se desvalorizar, e a desvalorização da moeda americana premia as exportações daquele país, cuja exportação, obviamente, na sua própria moeda, fica mais barata. A pergunta que a gente se faz é, quem é que ganha e quem é que perde no Brasil com essa guerra cambial? Primeiro, quem ganha? Ganha os brasileiros que são turistas internacionais, porque tem que, obviamente, verter uma quantidade menor de reais para comprar uma quantidade maior de dólares. Resultado, o número de brasileiros no exterior tem sido recorde, né, nos últimos tempos. Por um outro lado, ganha, né, os importadores de máquinas e equipamentos, que, por um outro lado, permitem, né, na realidade, a modernização da indústria brasileira, e esse aspecto, no entanto, é positivo. Ganha também os importadores de componentes eletroeletrônicos. Você pode observar que nesse último Natal, as televisões de LCD, plasma e LED estavam em média 30% a 40% mais barata, fruto, óbvio, do avanço tecnológico, mas também e sobretudo, né, da questão da desvalorização cambial. Ganha também o controle inflacionário no Brasil, porque com uma moeda brasileira valorizada em relação ao dólar, a importação é maior. Resultado, maior competição no mercado interno, e quanto maior a competição, menor a margem para o empresário nacional reajustar preço. Resultado, ajuda no controle inflacionário. Mas tem um aspecto extremamente deletério a longo prazo. E que aspectos são esses? E aí vem quem perde. Quem perde são os exportadores brasileiros,
que com um real valorizado em relação ao dólar, ou o inverso, um dólar desvalorizado em relação ao real, tem mais dificuldade para exportar. Se tem mais dificuldade para exportar, perde mercados, perde volume de exportação, e isso gera menos emprego e renda dentro do nosso próprio país. Mas tem uma condição deletéria, porque na realidade perde-se também mercado interno, porque o produto importado passa a ser mais barato, e alguns desses mercados sequer poderão ser retomados a curto e a médio prazo, causando então um prejuízo para o país, com menor geração de emprego e renda e também de arrecadação de impostos. O problema é que, na realidade, o Brasil tem um fator exógeno, que é a questão da guerra cambial entre Estados Unidos e China, mas também um fator endógeno, interno do país, que diz respeito a dois fatos. O primeiro é que o Brasil, na realidade, ganhou o grau de investimento das 3 maiores agências de rating do mundo, Standard & Poor's, Moody's e Fitch. O resultado é que o Brasil vem recebendo capital produtivo para gerar bens e serviços em larga escala, o que aumenta a oferta interna de dólares. Por um outro lado, o Brasil tem uma das mais elevadas taxas de juros do mundo, 11,75%, para controlar a inflação. Somado a isso, as empresas brasileiras são as que mais distribuem dividendos no mundo. E, por um outro lado, a questão da valorização do mercado acionário brasileiro, resultado, entra muito capital especulativo. Capital especulativo, hot money, junto com capital produtivo, aumentam a oferta de dólares no mercado. E quanto maior os dólares, maior é a sua desvalorização e, por consequência, a valorização da moeda brasileira. O ministro Guido Mantega, na reunião de Seul, capital da Coreia do Sul, no final de 2010, propôs a criação de um índice que pudesse mensurar o que seria o câmbio ideal do câmbio praticado pelos vários países. Na realidade, a chance desse índice e dessa punição acontecer é praticamente nula. Isso porque não há consenso de quais os critérios seriam criadores desse índice. E mais, as duas superpotências mundiais são exatamente os países que participam da guerra cambial. Portanto, a chance é quase nula dessa política ser aplicada com efetividade. Quero te retornar que, na realidade, eu considero de maneira extremamente cínica a posição, por exemplo, do presidente americano Barack Obama, quando ele disse que, na realidade, os Estados Unidos, ao recomprar 600 bilhões de dólares, favorecerá as exportações americanas. E os Estados Unidos, segundo ele, é uma das locomotivas da economia mundial. Se os Estados Unidos saem mais rapidamente da crise, arrastará o mundo consigo para fora dela. O problema é que, na realidade, ele está falando que primeiro se salva os Estados Unidos, criando uma simetria no comércio mundial, para depois, então, o mundo ser salvo. E isso, obviamente, nas relações internacionais, é absolutamente inaceitável. Ok? Vamos para a nossa revisão? Acompanha comigo, então. Vamos lá. O nosso ministro da Fazenda, então, Guido Mantega, vai ser o primeiro a falar numa guerra cambial. Ele vai acusar alguns países asiáticos, além dos Estados Unidos e também da Europa, de subvalorizarem ou desvalorizarem as suas moedas para aumentar os ganhos com as exportações. Sabemos, assim, que há uma relação de quem ganha e quem perde. A pergunta é, quem perde? Quem perde são os exportadores brasileiros, porque quanto menor for a taxa de câmbio, mais caros ficarão em dólares os produtos brasileiros vendidos no mercado internacional, provocando como efeito final a perda de competitividade dos nossos produtos e também dos mercados estrangeiros. Por um outro lado, há uma perda do mercado interno para os produtos importados, que se por um lado ajudam no controle inflacionário, por um outro lado levam à falência ou à redução da atividade econômica dentro do nosso país. Existe também quem ganha. E quem ganha? Os importadores de produtos estrangeiros, uma parte da indústria que compra maquinário e tecnologia no mercado externo, porque tem que dar uma quantidade menor de reais para uma quantidade maior de dólares. Os turistas brasileiros que viajam no exterior também são beneficiados, porque, obviamente, estão usando menos reais na troca por mais dólares. Mas eu quero te recordar que, a longo prazo, essa política é uma política extremamente deletéria. Ela tem um efeito que nós chamamos de corrosivo. Isso porque o Brasil recebe
uma enxurrada de dólares em virtude de dois fatores absolutamente fundamentais: uma taxa de juros extremamente elevada e a obtenção do grau de investimento. Resultado, capitais produtivos e especulativos circulam pelo nosso país. E se, por um lado, a importação auxilia no combate à inflação, por um outro lado, a entrada desses dólares compromete ainda mais as exportações brasileiras. Para o curto prazo, a maioria dos analistas dizem que a aposta é que o dólar vai continuar em queda. O governo brasileiro já elevou o imposto sobre operações financeiras de 2% para 6%, numa tentativa de parar, pelo menos, a entrada do hot money, do capital especulativo. Por um outro lado, a gente sabe que na reunião realizada em Seul, lá em 2010, o presidente Lula tenta a criação de um índice que possa medir os desvios da moeda dólar e de outras em relação àquilo que seria um câmbio ideal. O problema é que a China, segunda maior potência econômica do mundo, pratica uma política de Estado de manutenção do yuan subvalorizado, o que é mais um fator a estimular a invasão de produtos chineses no mundo. Nós sabemos que há 3 anos a China iniciou uma flexibilização da sua moeda, mas que tem sido considerada pelo mercado internacional como extremamente tímida. A prática do dumping social é um outro problema. E o grilo é que, na realidade, nós temos agora os Estados Unidos entrando nessa guerra. Os Estados Unidos, para agilizar a sua saída da recessão, anunciaram na semana passada o afrouxamento quantitativo pela qual o FED, o Banco Central Americano, vai recomprar 600 bilhões de dólares em título do Tesouro Americano. O objetivo é que os bancos utilizem esses recursos para conceder mais crédito aos seus consumidores. Ora, com mais dólares no mercado, a moeda americana tende a ficar ainda mais barata e o real valorizado, o resultado criando uma assimetria no comércio mundial. O nosso ministro da Fazenda, Guido Mantega, propõe então a criação de um índice para medir os desvios da taxa de câmbio em relação àquilo que seria ideal. Propõe isso lá na reunião do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, 19 países, em um megabloco que é a União Europeia. Trata-se, na realidade, de uma tentativa de fazer com que não somente a China pague, na realidade, o preço como principal responsável pelos desequilíbrios do dia de hoje, mas a chance de que esse índice e que, na realidade, a punição dos países possa, de fato, sair do papel é relativamente pequena. Bom, se nós sabemos todos esses assuntos, nós já estamos aí numa situação de boa preparação para qualquer prova de atualidade. Eu quero desejar para vocês, então, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Muito bem, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir um outro elemento fundamental para você, que é a crise dos alimentos. Você deve ter percebido que nós estamos vivendo em escala mundial aquilo que nós estamos chamando de uma inflação de commodities agropecuárias. Então, a primeira questão é a gente tentar entender o que é uma inflação. Uma inflação é quando eu tenho um aumento generalizado de preços na economia. E a tua pergunta seguinte seria: qual é o problema advindo da questão do aumento generalizado de preços na economia? Na realidade, nós temos aí uma sequência de eventos que ocorre numa escala inflacionária. A primeira grande questão é que o empresário ele não consegue mensurar o seu custo variável. Por um outro lado, se ele não consegue calcular o seu custo variável, a sua tendência é de que ele não consiga mensurar de maneira adequada o preço final do seu produto. E não mensurando o preço final do seu produto, automaticamente ele reduz investimentos, o que gera desemprego ou ainda a não contratação. E se eu gero desemprego ou a não contratação com um grande número de jovens entrando no mercado de trabalho,
automaticamente eu crio um círculo que nós chamamos de círculo vicioso. Ou seja, a falta de investimento não gera emprego, emprego não gera renda, renda não gera consumo, que não gera produção, que não gera mais emprego. O resultado é, na realidade, uma desaceleração extremamente acentuada da economia. Portanto, a inflação é um mal a ser combatido. Mas a pergunta é, o que é uma commodity? Uma commodity, normalmente, é um item do setor primário, normalmente da agropecuária ou ainda do setor mineral, que tem padronização de comercialização em escala global e, por um outro lado, pode ser vendido em bolsa de mercadorias e futuros. Nós estamos sabendo que no momento atual nós estamos vivendo uma inflação de commodities agropecuárias, que nós estamos chamando de crise de alimentos no mundo. E a pergunta é, por quê? Vamos tentar olhar para os nossos slides e compreender essa questão. Então, na realidade, se nós havíamos dito para você, que na realidade nós temos uma situação de que inflação é o aumento generalizado de preços e a respectiva desvalorização do dinheiro, nós então podemos chegar a uma conclusão que é a desvalorização das commodities agropecuárias. E essa desvalorização das commodities agropecuárias se apresenta, por exemplo, com um aumento do consumo pelos países emergentes. Mas não só, nós vamos poder observar aquilo que vem sendo chamado de a quarta crise do petróleo, e poderíamos citar ainda o aspecto da especulação, as condições climáticas adversas, muitas vezes encontradas em alguns países, por exemplo, como a Austrália, e nós podemos, inclusive, poder pensar na produção de biocombustíveis, já que a FAO, que é a Comissão das Nações Unidas para a Agricultura e também para a Alimentação, acusa, na realidade, o setor de biocombustíveis de ocupar uma área que antes, na realidade, era uma área destinada à produção de alimentos. Para a gente compreender, então, essa questão de maneira adequada, vamos pegar tópico a tópico e tentar compreender como é que o processo se dá. Vamos lá, então, tentar entender, primeiro, o aumento do consumo dos países emergentes. Então, vamos lá. O que nós sabemos? Que, notadamente, o chamado grupo do BRIC, que envolve a China, a Índia, o Brasil e também a Rússia, em menor escala, estão demandando mais alimentos do que no passado. E a pergunta é, por quê? Porque, na realidade, nesses países, você tem um crescimento econômico acima da média mundial, o que necessariamente vem reduzindo os níveis de pobreza e de miséria. Ora, se nós ainda temos nesses países um crescimento vegetativo, que você se recorda, é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade positivas, portanto, nós temos aí uma situação que a população continua crescendo. Uma população que continua crescendo e, por um outro lado, uma renda em expansão. Isso provoca, necessariamente, o aumento da demanda por alimentos nesses países. Quero te lembrar também que, na realidade, se nós pegarmos, por exemplo, o poder aquisitivo do brasileiro, é somado a programas de transferência de renda como o Bolsa Família ou ainda o Fome Zero. E ainda se soma a questão de que durante o mandato do presidente Lula, o aumento do salário mínimo foi, em média, 64% acima da inflação, literalmente recompondo parte das perdas históricas por parte da classe dos trabalhadores assalariados no seu mínimo. O resultado é que a população necessariamente está consumindo mais. E aí nós entramos num problema, que na realidade é um problema sob o ponto de vista da ótica econômica. Isso porque você há de se recordar que nós temos na economia algo que nós chamamos de lei da oferta e da procura, também conhecida como lei da oferta e da demanda. Quando eu tenho uma oferta de alimentos que na realidade é menor do que a demanda, e aqui eu posso imaginar duas grandes hipóteses. A primeira grande hipótese é que na realidade a oferta seja baixa, e a segunda grande hipótese que nós estamos trabalhando aqui é que a demanda seja elevada. Mas o fato é que se eu tenho uma oferta menor do que a demanda, a tendência então dos preços é subir. Portanto, nós temos aí uma questão
fundamental, que é a elevação dos preços causados aí por uma inflação que nós chamamos de inflação de demanda, quando na realidade eu tenho uma demanda que no momento, né, se dá de maneira mais acentuada do que a capacidade, né, de oferta de alimentos em escala global. Bom, mas esse não é o único elemento. Você se recorda, por exemplo, que a população que em 1950 era de 2 bilhões de habitantes, em 1999, 6 bilhões, com uma projeção para 2025 de 8 bilhões, significa dizer que, na realidade, o mesmo hectare que na década de 60 abastecia 2 pessoas, no ano de 2025, esse mesmo hectare terá que abastecer 5 pessoas. Portanto, há uma necessidade gigantesca de crescimento da produção, que é a quantidade física de itens produzidos no campo, e, por um outro lado, da produtividade, ou seja, da produção dividida pelo espaço. E, portanto, nós estamos falando de ganhos extremamente importantes que terão que acontecer nos próximos anos, advindos, em parte, da expansão da área produzida, em parte, dos novos recursos tecnológicos e técnicas de produção que permitam a ampliação da produtividade, da quantidade de mercadoria retirada por hectare dentro do campo. Mas não é somente a questão da inflação dos alimentos. Nós temos aí um outro ponto extremamente importante para a gente discutir, que na realidade se refere à questão da crise do petróleo. Você há de se recordar que na realidade nós já tivemos algumas crises do petróleo em escala global. A primeira delas vai acontecer lá no ano de 1973. Você se recorda que em 73 ocorre um ataque combinado do Egito e da Síria, duas potências árabes islâmicas, contra o Estado de Israel, um Estado semita, um Estado judaico. E na realidade, você se recorda que Israel vai contar com o apoio norte-americano e da Europa. O resultado é que Israel ganha a guerra em 1973, chamada de Guerra do Yom Kippur. Se ganha essa guerra, que nós denominamos de Guerra do Yom Kippur com apoio ocidental, os então membros da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, promovem então uma redução da oferta, né, de petróleo no mercado mundial. Como os membros da OPEP dominam 2/3, né, do petróleo produzido em escala global, na realidade você teve a lei da oferta e da procura, que nós já citamos aqui, ampliada. Quando a oferta é menor que a demanda, a tendência do preço então é subir. Resultado, o preço subiu de 2,30 dólares para 13 dólares. Resultado, um aumento de mais de 400%. O resultado é que o Brasil, portanto, vai iniciar o seu programa de biocombustíveis a partir do etanol da cana-de-açúcar. Mas nós sabemos que não foi somente esse choque do petróleo. Na realidade, nós tivemos um segundo choque. E esse segundo choque vai acontecer lá na década de 70 ainda, né? Na realidade, mais especificamente, em 1979. Você se recorda que em 1979 nós vamos ter a ocorrência da Revolução Islâmica comandada pelo Ayatollah Khomeini. Resultado, como consequência dessa revolução, havia um medo por parte dos Estados Unidos do expansionismo da revolução radical, né, xiita, comandada pelo Ayatollah Khomeini, para todos os países do Oriente Médio, dado que, na realidade, essa revolução é uma revolução anti-americanista. E aí nós sabemos que os Estados Unidos irá se aliar, né, ao Iraque, lembrando aqui que o Iraque, do mesmo Saddam Hussein, era um aliado norte-americano, e vai começar uma guerra de fronteira inócua, inútil, que termina empatada, que vai ser a guerra Irã-Iraque. Resultado, com a inconsistência da oferta, né, de petróleo em escala mundial, o preço do petróleo sobe novamente de 13 dólares para 23 dólares o barril. Ou seja, em apenas uma década, nós tivemos um aumento de 10 vezes do preço do barril do petróleo. Mas no momento atual, é preciso que a gente considere também que em 1990, né, Saddam Hussein, né, invade o Kuwait. E nessa invasão do Kuwait, lembrando a você que o Iraque
tem 11% das reservas mundiais conhecidas de petróleo e que, na realidade, o Kuwait tem outros 9%. E, portanto, nós estamos falando aí que o preço do barril pula de 23 dólares para 34. O cenário atual não é muito diferente disso. Na realidade, nós sabemos que nós estamos vivendo a quarta grande crise do petróleo. Na realidade, essa crise que começa no norte da África, em países, né, árabes e islâmicos. Você se recorda da Revolução do Jasmim na Tunísia, que depois o ditador Ben Ali, depois de 23 anos no poder. Depois nós temos o Egito, né, na realidade comandado pelo Hosni Mubarak, que já se encontrava há mais de 3 décadas no poder, só que agora nós chegamos a uma crise que é a crise da Líbia. Né? E a Líbia, na realidade, é uma grande exportadora mundial de petróleo, embora não seja uma das maiores possuidoras de reservas do planeta. E a tua pergunta é, como é que isso se dá? Na realidade, é porque o consumo líbio é um consumo muito pequeno. Resultado, ela exporta quase tudo aquilo que produz. Como resultado dessa equação, nós temos na realidade uma demanda acelerada de Índia e China no cenário contemporâneo, e por um outro lado, nós vamos poder perceber que na realidade o petróleo, que num dado momento estava algo em torno de 85 dólares, né, ele pula para 120 dólares. E aí qual é a grande questão? É que nós estamos vivendo aquilo que alguns analistas consideram o quarto choque do petróleo. E, portanto, o petróleo é a matriz do transporte dos alimentos pelo mundo inteiro por via marítima ou terrestre, mas o petróleo também é fonte de fertilizantes que servem para o setor de agronegócio. E ainda, há de se considerar que em toda a cadeia produtiva de alimentos eu envolvo, por exemplo, os plásticos, que têm a origem justamente no petróleo. Um segundo grande elemento, então, se soma para criar a crise alimentar do momento contemporâneo. Mas nós podemos falar, né, numa outra grande questão, que é a especulação. Você se recorda que após, né, o crash da Bolsa de Nova York, que vai ocorrer lá no ano de 2008, com a crise do mercado subprime, muitos especuladores retiram dinheiro de aplicação exatamente desse mercado especulativo subprime e começa, na realidade, a investir na compra de commodities agropecuárias para o futuro. Só que qual é o grande problema, né? Isso gerou um mercado especulativo que valorizou safras futuras. Resultado, o preço dos alimentos no curto prazo e no médio e longo acabam sendo contaminados por essa especulação. Sobretudo de 2 grandes produtos, o trigo de um lado e o arroz do outro. Portanto, nós temos aí um terceiro grande elemento, que é a especulação em cima das commodities agropecuárias. Mas nós poderíamos citar para você as condições climáticas. Na realidade, a gente se recorda que parte da Ásia sofreu imensamente com índices pluviométricos extremamente elevados e também a presença de tufões que arrasaram parte da produção. Mas eu quero te recordar também que a Austrália, que é uma grande produtora mundial, né, de commodity agropecuária, passa já há algum tempo por secas cíclicas. E se as secas cíclicas ocorrem, imediatamente a Ásia e a Austrália, grande produtora mundial, desabastecendo o mercado, entra a lei da oferta e da procura. Resultado, condições climáticas desfavoráveis, né, devastaram as culturas na Austrália e reduziram a colheita em muitos países, inclusive na própria Europa. Além disso, houve terremotos e vendavais na Ásia. Como resultado, uma menor oferta de alimentos em escala global gera necessariamente um aumento do preço, porque nós temos uma oferta que passa a ser menor do que a demanda. Mas nós poderíamos citar ainda uma outra grande questão, que é, na realidade, uma polêmica internacional e nacional, que, na realidade, é a geração de biocombustíveis. Eu quero te ressaltar que o Brasil trabalha com a ideia de biocombustíveis desde o ano de 1974, quando foi criado o Proálcool, né, dentro do nosso país. Lembrando que o Brasil
produz, na realidade, o etanol a partir, né, da cana-de-açúcar e, na realidade, aquilo que nós chamamos de etanol celulósico, também a partir do bagaço dessa cana-de-açúcar. Acontece que outros países, sobretudo os Estados Unidos, não o fazem a partir da cana-de-açúcar, exatamente porque a cana-de-açúcar não se adapta a clima temperado ou subtropical. Mas, na realidade, nós vamos poder perceber que eles praticam, né, a produção de etanol a partir do milho. Só que o milho é 5 vezes energeticamente menos eficiente do que a cana-de-açúcar. Resultado, a área plantada tem que ser muito maior. E se a área plantada é muito maior, eu diminuo a área plantada de alimentos típicos da cesta básica mundial. Como consequência, lei da oferta e da procura. Oferta menor do que a demanda, a tendência do preço é subir. Não é a situação que nós encontramos no Brasil. Nós hoje no Brasil temos aproximadamente algo em torno aí de 250 milhões de hectares cultivados. Lembrando a você que nós estamos tratando de uma possibilidade dentro do nosso país de 900 milhões de hectares. Portanto, na realidade, nós estamos ocupando algo em torno aí de 27% da área agricultável do nosso país. Nós não temos necessidade de ampliar a nossa área produtiva para, por exemplo, áreas vegetadas e nem precisamos, de alguma forma, avançar com uma cultura monocultora, né, de cana-de-açúcar em cima da área de produção de alimentos. O resultado é que, na realidade, o Brasil está fora desse eixo alcançado pelos Estados Unidos, em que, para aumentar a produção, né, de etanol, eu preciso aumentar a produção de milho em detrimento da produção de alimentos. Isso não ocorre no nosso país, ok? Portanto, no caso do biocombustível, né, na realidade, como o etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, e na realidade, né, esse milho é 5 vezes, né, energeticamente menos eficiente do que a cana-de-açúcar, na realidade ele teve que desviar parte da produção alimentar para a produção de etanol. E a consequência desse processo, então, necessariamente, é, né, uma oferta menor de alimentos e, por consequência, né, um aumento dos preços em escala global. Bom, mas se assim é, né, quero te recordar que isso não ocorre no nosso país. No nosso país, a produção de etanol se dá de maneira diferenciada, né, dos americanos, basicamente a partir da utilização da cana-de-açúcar, que na realidade gera 3 grandes produtos. Ele pode, aliás, melhor, 4 grandes produtos. Nós podemos falar do etanol pelo esmagamento da cana-de-açúcar, o etanol celulósico a partir do bagaço. Nós estamos falando, inclusive, da retirada, né, da possibilidade de papel feito a partir do bagaço, ou seja, a partir da celulose do bagaço, né, de cana-de-açúcar, e ainda da bioeletricidade, que é a queima desse bagaço em termoelétricas, gerando energia. Ok? Forte abraço para você, até a aprovação.